Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos agora fazer desta lição jovem, primeiro trimestre do ano de 2000. A primeira lição, é que nós não vamos ler, nós vamos para a segunda lição, que tem como temática, só apresentar a autenticidade em meio às provas e tentações. Que essa lição, ela vai tratar esse trimestre. Esse trimestre, a lição, ela vai desenvolver a carta de Tiago também, ela também é considerada um dos apóstolos. Então, certo que há uma evidência, uma das evidências, que o Senhor Jesus Cristo apresentou, ou se apresentou a ele depois da ressurreição, ou depois da morte, a Tiago. Isso aí é questão de debate, isso aí é para outra ocasião. Mas nós temos como temática geral, a temática é a verdadeira religião. Convite à autenticidade na carta de Tiago. Como eu tenho falado, né, nós vamos para a lição de número 2. A nossa proposta é apenas fazermos a leitura geral, para que os nossos ouvintes, nossos, como é que a gente pode dizer, aqueles que estão nos vendo, possam também acompanhar e também paralisar e analisar. Bom, ela tem, como eu já falei, esse título da lição: autenticidade em meio às provas e tentações. Como temática, só apresentar a autenticidade em meio às provas e tentações. Que essa lição, ela vai tratar esse trimestre. Esse trimestre, a lição, ela vai desenvolver a carta de Tiago também, ela também é considerada um dos apóstolos. O texto principal diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Com observação, o professor e o aluno devem estar pesquisando. A lição vem trazendo não pesquisas profundas. É bom que o aluno se aprofunde. É bom que o professor se aprofunde. Apenas nessa observação. Alegria por cair de várias tentações. E as outras versões, como explicar e como entender esta passagem? Continuando, sabendo que a prova da vossa fé produz a paz. Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 e 3. Nós temos um resumo assim: manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para preservar nossa integridade e viver de acordo com nossos valores cristãos mais profundos. E aí nós temos alguns pontos que nós precisamos trabalhar, tá bom? A lição, ela vai trazer 3 objetivos gerais. Os objetivos, eles estão entrelaçados ou relacionados aos pontos da lição, tá bom? Compreender a força que é produzido pelas tentações. Explicar o propósito das provações. Destacar a importância da sabedoria, proteção, confiança em Deus. Bom, vamos lá. Nós vamos agora fazer uma leitura da introdução da lição, que diz assim: a vida cristã é frequentemente marcada por desafios e dificuldades que testam a nossa fé e comprometimento com o reino de Deus. Na carta de Tiago, especialmente na introdução, somos chamados a entender as tentações e provações de maneira que a nossa fé seja fortalecida. Nesta lição, ou deste domingo, veremos o que são tentações, sua procedência e propósito na vida. Também vamos refletir a respeito da diferença entre a tentação e a provação e como essas experiências podem nos levar a desenvolver uma fé autêntica. A introdução, ela vai nos lançar, ela vai já deixar um caminho aberto de fato e de verdade a lição vai tratar. Então, para você, aluno, é importante nós entendermos o que significa ação e o que significa provação. Então, pesquise, estude, analise, faça exercício, traga recursos, faça dinâmica entre os alunos e também entenda, aluno, o que significa essas 2 palavras. Vamos lá? Eu quero apresentar a vocês os 4 pontos que essa lição vem trazer. A lição, ela tem 4 pontos. Tá? O primeiro ponto é a força produzida pelas tentações. Você precisa entender o que significa
tentação. O segundo ponto diz as provações e seus propósitos. Também entenda o que é provação. E o terceiro subponto também vem trazendo sabedoria, tentação e confiança. E o quarto ponto da lição é o cuidado com o que vemos e desejamos. Praticamente, ela vai lançar luz naquele versículo que diz que Deus não tenta a ninguém. O homem é tentado pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça. Quando vê, e aí você vem aquele ciclo. Ele vê, deseja, nasce no coração, deseja pecar. Depois que ele peca, morte é gerada. A morte naquela questão. Bom, então, esses são os 4 pontos que a lição ela vai tratar. Bom, então, nós já temos um panorama que a lição vai tratar. Eu vou deixar também aqui no vídeo os pontos que a lição vai tratar, para melhor desenvolver. Mas eu quero também ainda aprofundar, bom, na leitura, que diz assim, vamos para o primeiro ponto. Então, cada lição ela vem trazendo alguns subpontos. Bom, o primeiro subponto da lição é o que são as tentações. Então, a lição, essa parte introdutória, ela vai conceituar, ela vai trazer e explicar o que significa e de fato e de verdade texto bíblico vai trabalhar. Falando de texto bíblico, vamos ler o texto bíblico. Primeira, ou melhor dizendo, Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 a 16, assim. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo 13. Ninguém, sendo tentado de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Continuando, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência, pelo seu próprio desejo interno, pela sua própria carnalidade. Depois, havendo a concupiscência da consciência, dar à luz o pecado. O pecado, amado, gera a morte. Não erreis, meus amados. Então, o texto bíblico ele também vem trazendo alguns pontos que nós precisamos entender e explicar àqueles que estão baixos, filhos, os cônjuges. Diz assim, o que são as tentações? Segundo o dicionário teológico, são estímulos que levam à prática ao pecado. Mas preste atenção, são somente incentivos ou pressões. No hebraico, o termo no grego é ekperazo. Ambos significam provação ou teste. Bom, as tentações são estímulos, ou seja, teste, que pode surgir em diversos momentos e áreas. Então, nós que estamos atentos, precisamos compreender neste contexto tentação. O significado, ele tanto tem como teste, provação. Bom, só que a palavra tentação ela tem esse contexto de estimularmos a fracassarmos, a errarmos o alvo, a pecarmos contra. Então, a tentação no seu início não é proveitosa. Ela não tem como conceito, ela não tem como estímulo, ela não tem como propósito nos aprovar. Ela tem como propósito sermos reprovados diante de Deus. Porém, toda tentação também é uma permissão de Deus para analisarmos como está a nossa fé, nossa fidelidade, nosso compromisso, a nossa obediência. Então, esse primeiro ponto ele vem nos trazer o conceito, que significa de fato e de verdade sermos tentados. Então, para aquele primeiro versículo, vejam só, o texto bíblico ele vem trazendo temos grande gozo, sermos. Então, você deve analisar aquele texto, fazer as comparações e ver se de fato e de verdade aquilo se enquadra naquilo que nós queremos ensinar. Bom,
Vamos lá. Diz assim, a procedência das tentações. O segundo subtópico do primeiro ponto. Só li ao primeiro parágrafo. Então, você leia, desenvolva em casa, os alunos, ou os alunos também desenvolva quando estiverem lendo. Pesquise, analise, pegue ali durante, quando você estiver lendo, grife, peça, desça um aplicativo de inteligência artificial, ela te dá um pormenor, porém não fique só ali, pesquise, busque livros, teologias, tá bom? Para você desenvolver. O segundo subponto diz assim, a procedência das tentações. Segundo Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim, as tentações procedem dos nossos desejos carnais. Vejam só. O primeiro ponto, ela vem trabalhar como elas são produzidas, de onde elas surgem. Será que é Deus que está nos tentando? Será que é o diabo que está nos tentando? Será que nós mesmos internamente somos tentados pela nossa própria cobiça? São perguntas que a lição vai trazer respostas. O primeiro ponto, ou o primeiro destaque é que elas procedem de nossos desejos carnais, que nos arrastam, seduzem para longe da vontade. Aí em Romanos, temos uma referência que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Se seguimos a vontade de Deus, ela está nos levando a errarmos, a pecarmos, mentir, a omitir. Fazemos coisas que não estão relacionadas ao desenvolvimento e crescimento nosso e do reino de Deus e aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós estamos sendo tentados. Nós estamos sendo tentados, seduzidos pela nossa própria cobiça. Diz mais assim, quando esses desejos são concedidos, dão a luz ao pecado, o pecado gera morte. Portanto, as tentações não vêm de Deus, porque ele desejaria que pecássemos se o seu objetivo para nós é alcançarmos a estatura de varão perfeito, a santidade. Então, a verdadeira causa dos comportamentos pecaminosos não está em Deus, mas em nós mesmos e no diabo. Referência. Primeiro capítulo de Tiago, versículo 13 a 15. Há um engano, querido, muito sou rasteiro e ouvi alguns anos atrás. A pessoa que pecou ela tinha feito uma análise errada. Ela achava que Deus tinha tentado ela para pecar e aí ela se reconciliasse para que ela entendesse aquela experiência. Isso é uma mentira grave. Deus não tenta ninguém. Deus não faz testes, não faz provas, ou o objetivo dele de nos provarmos não é, querido, para sermos toda a prova de Deus, e a lição seguinte ela vai trabalhar, que é para sermos aprovados. Ainda que não conseguimos sermos aprovados, nós não somos descartados. Nós somos avaliados, e aí Deus vai tratar, vai nos disciplinar como um pai que nos ama para que amadureçamos, para que cresçamos, para que chegamos à estatura de varão perfeito. Nosso Senhor existe. Então, esses dois pontos, ele vem trazendo o que de fato de verdade é, sobre o primeiro ponto, que é a força produzida pelas tentações. O primeiro subtópico, ainda no primeiro ponto desta lição, vem trazendo aqui o papel do inimigo. E aí sempre vamos ensinar que as tentações, ela tem três procedências. Ela é tanto nosso arqui-inimigo, é um dos fatores, é uma das fontes o mundo e internamente conhecido como a nossa natureza pecaminosa. Ainda como cristãos, nós somos ainda tentados a pecar. Ainda fica alguma coisa lá dentro também tenta nos. Porém, nós não somos mais escravos. Nós não estamos mais escravizados pela natureza pecaminosa. Ainda que ela esteja. Spurgeon trouxe uma ilustração interessante. Ele fez aquela comparação com o batismo
em águas. Ele disse assim que quando o cristão ele é regenerado, nós águas, existem fazendo uma ou quando o cristão nasce de novo, mergulhado no mar do Espírito, ele sai como uma nova criatura. Porém, diz que a natureza pecaminosa, ela vem ali presa ao nosso calcanhar. Sempre fica acenando para nós com uma oportunidade para tomar de conta do nosso coração. Então, os irmãos estudem, os irmãos analisem, os irmãos grifem, professores, façam um estudo profundo, tá bom? Apresente aos seus alunos, os alunos estudem, pergunte ao seu professor, aos seus professores. Mas vamos ler o primeiro parágrafo, diz assim: embora as tentações procedam de nossos próprios desejos, o inimigo, Satanás, sabe como explorar essas fraquezas, tentando-nos a nos afastar de Deus. Mas a responsabilidade de não ceder à tentação é individual. Vocês se lembram do caso de Caim? Esse é um caso bem clássico. Bom, meu filho. Seja um caso bem clássico. Ele teve o desejo de matar o seu Deus, falou com ele. Caim, por que o teu semblante está caído? Porque o pecado está à porta do teu coração. Cabe a ti, bom. Então, toda a tentação, ainda que seja eterna, cabe a nós, como temos o domínio. Nós somos livres, nós somos libertos do pecado. O pecado não tem mais domínio. Agora, quem reina em nosso coração, quem reina em nossa vida, é a nova natureza, o novo nascimento. Eu sempre tenho tem uma palavra, um lema que diz assim que nós somos agora, irmãos, nós somos livres até para pecar. Outrora não, nós éramos escravos, pecávamos porque éramos escravos, nós éramos livres. Agora não, agora você tem a liberdade, você escolha, porque o Espírito de Deus. Esse é o primeiro ponto, nós já estamos há 20 minutos, tá bom? Então, o vídeo praticamente vai ficar longo, mas nós vamos dividir por capítulos, tá bom? Será dividido por capítulo, e aí o professor, o aluno terá liberdade de ir lá, no terceiro ponto, no segundo, nos subtópicos, e aí analisar. Bom, meus queridos, vamos dar continuidade.